A aprovação do governo de João Dória, o prefeito de São Paulo, cai 10 pontos percentuais na avaliação popular, é o que diz aqui a pesquisa Datafolha, que foi publicada aqui pelo Jornal do Comércio. Isso após o PSDB ter declarado oficialmente que João Dória é candidato à presidência da República em 2018 e também o próprio PSDB ter afirmado que o João Dória, na verdade, não é prefeito de São Paulo, ele é candidato a presidente com o dinheiro do povo paulista. Para justificar a queda nos investimentos da Prefeitura de São Paulo na cidade de São Paulo e o abandono do prefeito à própria cidade, adivinha quem foi que ele encontrou como culpado? A notícia diz o seguinte, pessoal, pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo mostra que o prefeito de São Paulo, João Dória, viu despencar quase 10 pontos percentuais a aprovação da sua administração, se é que existe administração, que o prefeito está mais viajando do que em São Paulo. Trata-se da primeira pesquisa realizada pelo Instituto desde que o nome do tucano começou a ser aventado com mais força e a ser o foco de articulação política para a candidatura presidencial de 2018. Os resultados apontam pela primeira vez desde o início do mandato dele a avaliação regular superando a positiva. Além disso, a pesquisa mostra que os eleitores preferem Alckmin do que o Dória. Veja bem, ele colocou aqui a culpa, né? Ele disse o seguinte, a rejeição é grande, 55% diz que não votariam, isso é pesquisa presidencial. Então você vê o seguinte, parte da mídia já está jogando com o fato de que Dória é candidato a presidente da República. Tá? Então eles já estão colocando o nome do Dória, que acabou de ganhar como prefeito, e deveria estar se preocupando com a cidade de São Paulo. Não, ele está se preocupando em ganhar a eleição presidencial. Então, os discursos dele, tudo isso, deveria estar fazendo, mas não está. Os jornais, todos os meios de comunicação, já estão lançando o nome de Dória como candidato. Ele mesmo não precisa fazer isso. Quem faz são os meios de comunicação que apoiam João Dória. Aliás, o João Dória é marqueteiro, minha gente. Ele tem uma empresa de marketing. Então, a própria empresa dele cuida de articular isso, lançar o nome dele na mídia para que apareça nas pesquisas. Por que não aparece o nome do Crivella, do Rio de Janeiro? Por que não aparece o nome do prefeito de Belém do Pará, o prefeito de Manaus, o prefeito do Ceará? Sabe? Por que aparece o do João Dória? O que você acha? Tem outros prefeitos do PSDB também no Brasil, mas por que aparece o do João Dória? O nome disso é marketing, manipulação midiática. Já tem algumas forças aí por trás, né, as ligações aí do João Dória, que já colocam o nome dele como presidente, mesmo que ele não tenha que falar no assunto. É por isso que a primeira parte dessa entrevista aqui, do Jornal do Comércio, primeira parte, todo o primeiro parágrafo aqui, que ele sabe que a maior parte do povo vai só ler isso, só fala de pesquisa presidencial, não fala de outra coisa, só fala como está o desempenho dele na campanha presidencial. Bom, para justificar a sua incompetência diante da gestão pública de São Paulo, ele diz o seguinte: ele responsabilizou a administração anterior do petista Fernando Haddad pela sua avaliação em queda. Veja, é assim, você é incompetente e o culpado é o vizinho. É mais ou menos isso que o João Dória... Aliás, o João Dória ele tem mostrado um comportamento bastante covarde durante toda a trajetória da vida dele. Ele não tem coragem para assumir as coisas que ele faz. Ele sempre encontra um outro culpado. Nunca ele mesmo. Quando as pessoas apontam para ele alguma coisa, ó, João Dória, penteia o cabelo. Olha, o teu cabelo está assanhado. Ah, a culpa é do vento. Esse vento aí, esse vento desgraçado e irresponsável, foi o vento. Mas, João Dória, você está fedendo, sabe? Está com suvaqueira. Ah, a culpa é do desodorante que não presta. A culpa é não sei o quê. Não, João Dória, toma um banho. Não, a culpa é do sabonete que estava estragado. Então, o João Dória, ele tem esse tipo de comportamento. Ele é um comportamento covarde, né? E eu não estou dizendo aqui que a pessoa do João Dória é covarde, estou dizendo que o comportamento dele, de nunca assumir culpas, é um comportamento típico de covardes. Então o prefeito de São Paulo tem comportamentos covardes, esse é o prefeito que o povo de São Paulo, né, escolheu aí para assumir a prefeitura. E aí a gente vai falar daquele assunto, hein? Ah, mas a maior parte do povo votou nulo em branco. Pois é. Quando você assume que você vai votar nulo e branco, você assume o risco de qualquer pessoa assumir a prefeitura da cidade, porque você não se importa.
você anula seu voto. Quer saber? Eu não gosto de fulano, nem eu não vou anular meu voto. Em vez de você procurar saber quem são os candidatos e sim tomar uma decisão, tem que tomar partido, vou ter que votar em alguém, para evitar que pessoas como João Dória, um prefeito que tem comportamento covarde, né, que vive mais viajando fazendo campanha do que cuidando da cidade de São Paulo, que não merece isso, para evitar que essas pessoas assumam a prefeitura. Então você que votou branco e nulo também tem responsabilidade no negócio. Não adianta se isentar disso não, também tem responsabilidade. Tá? Então hoje o que a gente vê aí, na verdade, não é um fracasso, é o resultado de um analfabetismo político, de uma falta de interesse da população em escolher a pessoa certa, em se dedicar alguns minutos por dia a pesquisar um pouco mais sobre os candidatos de fato. E não tratar política como se fosse futebol, que não é assim. Quando seu time perde o jogo na política, o povo está todo ferrado, sem dinheiro e muitas vezes na rua, na mais absoluta miséria. É assim que se perde o jogo na política. No futebol não, você perde um jogo aqui e lá na frente você ganha outro. Na política não é assim não, amigo. Então, o que ele diz aqui? Olha, responsabilizou a administração anterior, quer dizer, o Haddad, Fernando Haddad, que já não está mais nem na prefeitura, não tem nada a ver com o Pato, agora está sendo culpado pelo prefeito com atitudes covardes, de ser culpado pelo mau desempenho dele. Você consegue entender isso? Faça uma pausa aí no vídeo para comentar. O cara faz merda e culpa os outros. Ah, não é fulano de tal que é culpado de eu fazer merda? Quer dizer, além de covarde, parece que é doido. Parece que não está bem da cabeça. Então, mais um adjetivo aí que a gente está colocando. Será que o prefeito de São Paulo não está bem da cabeça? Fumou maconha estragada? Fez o quê? É importante respeitar a pesquisa, o respeito à pesquisa, diz ele. Estamos com 9 meses de gestão à frente da prefeitura, sem recursos. Temos 7,5 bilhões em déficit no orçamento da prefeitura, em relação ao orçamento anterior, que foi a herança do PT. Mais uma vez, o PT é culpado da suvaqueira, do cabelo assanhado dele, da camisa, sabe, de tudo de merda que ele faz, a culpa é do PT, né, que nos deixou esse rombo. Com pouco mais de 9 meses à frente da administração, Dória tem 32% de aprovação. Engraçado que ainda tem aprovação, hein? O povo de São Paulo precisa urgentemente acordar, hein, minha gente? 26% de rejeição e 40% de avaliação regular entre os paulistanos. Tá? E aí vem a outra coisa aqui, que é o seguinte, vamos falar do rombo. Se ele está dizendo que tem 7 bilhões e meio, então a gente tem que entender isso aqui direito. Porque na administração do Haddad aconteceu o seguinte, deixa eu pegar aqui a parte para vocês que fala isso. O relatório do Tribunal de Contas sobre as contas de 2016, que foi quando o Haddad saiu, a última do Haddad. Repito, o Tribunal de Contas, não é da Prefeitura e nem da secretária do Fernando Haddad, é do Tribunal de Contas, um instituto, uma organização que é neutra. A última de Haddad diz que o caixa bruto da Prefeitura no fim do ano passado, ou seja, no fim do seu mandato, era de 5,34 bilhões de reais positivos. Tinha dinheiro em caixa. Tá? É preciso entender isso. Na notícia aqui publicada pelo site da UOL Notícias, Haddad vai deixar 6 bilhões de reais em caixa para a gestão de João Dória. Aqui no site do Estadão, aqui ele já está pedindo para se... Bom, depois disso não pode mais ler, né, o conteúdo gratuito do conteúdo. Então esses sites eles têm um conteúdo gratuito, deixa aberto e outros fechados. Aí você vê aqui também no Estadão, Haddad vai deixar 6 bilhões no caixa para a gestão Dória. Também está travado esse conteúdo. Por que vocês acham que é assim, minha gente? É só coincidência? Não, o conteúdo que não interessa a eles a estar mostrando assim, de qualquer maneira não interessa espalhar, eles deixam assim, escondido. Então você lê 5 artigos, depois tem que pagar para poder ler. Quer dizer, somente os eleitores que pagarem vão poder acompanhar mesmo o que está acontecendo. Então a gente só vai ler o título aqui do Estadão dizendo que ficou 6 bilhões. Então, ó, Estadão, Folha de São Paulo, todo esse pessoal também contribuiu para que esse prefeito hoje estivesse aí. São esses mesmos sites, meios de comunicação de São Paulo, que hoje estão escondendo a verdade de vocês. Vai dizer, ah, não, mas ele ganha dinheiro com isso. Pois é, essa notícia aqui, ela é antiga, tá, pessoal? Ela está aqui no Google, ela é de novembro de 2016. Mesmo assim, o Estadão continua travando essa notícia aqui para você não ler. Eles não têm interesse que você leia isso. Mas, mesmo assim, o canal Notícias Comentadas conseguiu registrar aqui em alguns outros sites. Então, você tem outros sites, você pergunta, ah, por que não sei o quê, que o Morpheus vai ler aí site de esquerda? Pois é, eles escondem a verdade do povo. Tá? E aí, então, é o seguinte, vamos voltar aqui à nossa notícia.
Se o Dória está falando que tem 7 bilhões e meio de prejuízo no déficit, no caixa, significa que ele, além de torrar os 6 bilhões que ele recebeu, além de torrar todo esse dinheiro, ele ainda torrou mais 7,5 em cima. Então a gente teria aí o total de 13 bilhões e meio que até agora o prefeito de São Paulo está gastando. Está gastando. Aí você pensa, não, mas aí esse pessoal aqui que aprovou ele, 32%, isso daí é porque ele está, na verdade, investindo na cidade. E aí a gente vai mostrar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o PSDB confirmou Dória como candidato. Na verdade, isso aqui aconteceu que o vice-presidente nacional do PSDB falou que São Paulo não tem mais prefeito, tem um candidato a presidente da República. Então, amigo, o cara é vice-presidente do PSDB. Podemos dizer, então, que o próprio PSDB está dizendo isso. Tem uma parte do PSDB que afirma, sim, o cara é candidato a presidente da República. Tá? Ele não é prefeito. Isso é uma afirmação que vem do próprio PSDB. Outra coisa é o seguinte. Dória reduziu em 4 bilhões e meio a previsão de investimento para 2017. Dória afirma que nesse cenário o déficit herdado da gestão anterior e na queda... Então é o mesmo argumento. Ele vai dizer que não, porque agora a gente está com prejuízo, tem que botar as contas em ordem, não sei o quê, sendo que ele recebeu 6 bilhões de reais em caixa. Ah, não sei o quê. Então corta todo o investimento. É uma estratégia que ela se repete no PSDB e agora também no PMDB e alguns outros partidos. Né, que eu não vou falar nem de ideologia partidária, minha gente. Não quero saber de direita ou de esquerda. Eu quero saber de não ser mais burro, de ficar acreditando na conversa desse povo. Para mim não interessa qual a sua posição ideológica, partidária. Não me interessa. Só vou dizer para você o seguinte. E ainda digo outra coisa para você. Esse negócio de adotar ideologia partidária é até louvável, que você vai estudar um pouco sobre isso e tudo mais. Mas uma coisa, você tem que ter um senso crítico. O seu senso crítico tem que estar acima da ideologia partidária. Senão, amigo, não serve para nada. Karl Marx morreu faz tempo. Entendeu? O Schmitt também morreu faz tempo. Então, você tem que ter senso crítico. O que é que eu quero para o meu povo, para mim? É isso que tem que ter. Você colocar um rótulo desse, você vira alvo. Tá? Então você está colocando, na verdade, um alvo no meio da sua testa. E foi isso que os militares usaram para exterminar, para assassinar uma série de pessoas. Eles colocavam o desenho lá, ó, esse aqui é comunista, mata. Esse aqui é não sei o que, mata. É a mesma estratégia que o Hitler fez na Alemanha. Esse aqui é judeu, mata. Judeu, mata. Ninguém perguntava mais nada. A simples constatação que o cara era daqui ou dali já era motivo para ser morto. E o Brasil que a gente está vivendo hoje é isso. Então eu apelo ao seu senso crítico. Não vou falar aqui da sua ideologia partidária. Pelo menos nesse vídeo não. Vamos ao senso crítico. A estratégia aqui que se usa por alguns governos é simples, é a mesma. Primeiro, é preciso dizer que o Estado está mal. Mas aí, não estando mal, você vai ter que dar um jeito de quebrar o Estado. E aí você faz o quê? Bom, o Estado está bem, recebi a prefeitura com 6 bilhões, vou ter que dar um jeito de quebrar isso aqui. Então o que eu faço? Corto os investimentos, corto o máximo possível, aí começam a aparecer os problemas. Aí eu continuo apontando lá o dedo para o outro. Ah, não, foi fulano, foi eu não, foi fulano. Quando a coisa está bem feia, eu deixo a coisa ficar feia, aí eu começo, rapaz, a única maneira que tem foi fulano, mas a única coisa que tem é vender minha bicicleta, vendo meu carro, alugo minha esposa para trabalhar com prostituição, minha mãe, minha filha, vendo tudo. Claro, não foi ele que comprou. Não foi o Dória que comprou o patrimônio público de São Paulo. Não foi o Dória que comprou os teatros, não foi o Dória que comprou tudo isso. Então, para ele vender isso daí, é um abraço. Beleza, ele ganha até comissão em cima. Ele está vendendo o que não é dos outros. Só que para isso é preciso, minha gente, você não pode, se uma cidade está boa e tudo mais, você não pode sair vendendo as coisas. Porque o povo vai dizer, mas vem cá, nossa cidade está boa, por que você vai vender isso aí? Vai vender o nosso teatro? Que história é essa? Não, é preciso quebrar a cidade primeiro. Quebrar a economia da cidade, para depois você ter argumento de vender. E essa é uma estratégia usada por um grupo de pessoas que tem uma certa ideologia política, que aqui não vem ao caso, mas é preciso identificá-las. Dória reduziu os investimentos. Vamos ver se o Dória se encaixa nesse perfil.
O Morpheus está exagerando. O Dória reduz investimentos em 2015. Já está falando que o caixa da prefeitura está com 7,5 bi de prejuízo. Aí ele já está dizendo aqui que não, olha só, o déficit herdado da gestão anterior e na queda da arrecadação. A prefeitura tem recurso para investir só 18% dos 5 bilhões previsto para esse ano no orçamento da cidade. Aí o volume, cerca de 1 bilhão, será o menor montante de investimento dos últimos 10 anos, em valores nominais não corrigidos pela inflação. Até julho, 410 milhões já foram gastos com obras e projetos. Quer dizer, corta os investimentos na cidade de São Paulo. Então o povo de São Paulo elegeu o prefeito pensando, não, esse cara, ele vai construir, ele vai melhorar a cidade, vai investir. Não, ele vai cortar os investimentos. Mesmo que a prefeitura esteja com caixa positivo, corta os investimentos. Após anos de cortes, Dória aposta em privatizações. Percebem? Privatizações. Por quê? A gestão dele foi incompetente para gerar lucro para a cidade. Ela gerava na gestão anterior. Inclusive ele recebeu com 6 bilhões. Mas agora a incompetência dele, não sei se é porque ele está viajando muito e não tem tempo para administrar a cidade, não sei se é porque ele está muito ocupado com a campanha presidencial e não tem tempo para os paulistas, não sei se é porque ele está, viajando para Paris, para não sei o que, fazendo amizade, utilizando o nome de prefeito para chegar lá nos outros países e tirar uma onda que ele não podia tirar antes, dar uma de gostosão. Enquanto isso, o cara está se preocupando com a roupa que ele está vestindo e fazendo onda, participando de festinha por aí, e não tem tempo para os paulistas e para a cidade de São Paulo. Talvez por isso a cidade esteja quebrando, porque não tem um prefeito, não tem um gestor. Na verdade, o povo de São Paulo elegeu um gestor, só que ele vive viajando, ele não está presente. Então não tem gestor. O cara já não era político e agora não é gestor. Então não é nada. São Paulo não tem nada, está abandonado às tralhas. Na verdade, São Paulo tem um irresponsável na sua administração, que é um cara que não está preocupado. Se ele foi eleito para prefeito, ele tem que sentar lá e trabalhar como prefeito. Mas não, ele está muito ocupado fazendo campanha presidencial com o dinheiro dos paulistas. Aí você vai dizer, não, ele está investindo o próprio dinheiro dele. Mas se antes a prefeitura tinha 6 bilhões e agora ele mesmo está dizendo que está com 7 bilhões e meio e ele não investiu o dinheiro, ele reduziu, só investiu 1 bilhão. Esse dinheiro foi para onde? Nas cuecas dele? Eu não preciso de ideologia partidária para pensar nessas coisas não, minha gente. Depois de ano de cortes em São Paulo, a gestão prevê investir na cidade 5 bilhões em 2018. Aí aquela mesma conversa, não, mas ano que vem vai ser melhor. Entre as apostas para conseguir esse recurso estão pacote para privatizações e concessões de equipamentos públicos e empréstimo com instituições financeiras. Cotado como candidato à presidência do governo estadual, o prefeito pode deixar o cargo já no início de abril do ano que vem para disputar a eleição. Então, a maior farsa que houve na política brasileira, quem sabe, é esse João Dória. E aí ele vai pegar essa grana para se candidatar a presidente. É um negócio assim, é um processo descarado. O PSDB, sem dúvida, se destacando muito nesse descaramento aí do mau uso do dinheiro público brasileiro, sem se importar com nada. Então, bom, o patrimônio não é meu, vou vender, dá até para ganhar uma comissãozinha, um agrado. Vende o patrimônio do povo de São Paulo que conseguiu construir isso com dinheiro dos seus impostos. Viagens e reuniões de Dória atraem investimentos, dizem prefeitura. Em nota, isso aqui é no R7, um levantamento pelo R7 apontou que o prefeito João Dória ficou 2 dias fora da cidade para cada 3 vezes que visitou bairros mais distantes da capital. O número conseguido em base da agenda pública do governo entre os 1º e 31 de agosto de 2017. Sabe o que eu lembro, pessoal? Do Vila, daquele historiador, é dito historiador, na verdade ele vive contando historinha, inventando historinha. O Vila, Antônio Vila, que vivia pesquisando a agenda do Haddad, mas eu nunca vi ele falar nada aqui da agenda do João Dória. Então é um historiador de contar historinha, de ficar inventando historinha. Bom, Dória exagera dados sobre doações e reduz investimentos. Então ele fala que as viagens atraem investimentos, mas na verdade ele exagerou nos dados sobre as doações e reduziu os investimentos. O intuito é claro, quebrar a cidade de São Paulo. Aí ele fica falando, não, rapaz, no ano que vem será melhor. Esse ano eu quebrei, só consegui quebrar 10 bilhões da cidade, mas no ano que vem vai ser melhor, eu vou conseguir quebrar 20, vou conseguir arrombar 20. E sempre alimentando o povo com esperança no ano que vem, porque esse ano ele tem que desgraçar com tudo.
Tá? É a mesma estratégia do governo federal, inclusive o governo federal, ele também é um governo do PSDB implementado pelo PMDB. Então, é isso que a gente está tendo hoje também a nível de Brasil. Enquanto isso, a notícia aqui da Folha de São Paulo, que dessa vez está aberto, olha aqui, 2017, mais atual do que as outras, está aberto, né? Falando aqui que o João Dória, né, ele vai aumentar o investimento em 2018. Aí o conteúdo está aberto, para todo mundo ver. Já o dinheiro que ele recebeu do Haddad não está aberto, aí fica fechado. Você não pode ver isso aí. Entende? Então, o povo de São Paulo está envolvido aí num processo de manipulação midiática muito grande. A gente espera que vocês em São Paulo consigam desenvolver um senso crítico, esquecer por enquanto, nesse primeiro momento, a posição partidária, a ideologia partidária, política que você tem e começar a desenvolver um senso crítico, sabe? Desenvolver um senso de, eu não quero saber desse negócio de esquerda e direita, depois eu penso nisso. Depois eu penso se eu sou de esquerda ou de direita, de centro, de qualquer lugar. Primeiro eu quero saber o que fizeram com o dinheiro público aqui da prefeitura. O que fizeram aqui do patrimônio público de São Paulo. É isso que eu quero saber. Ah, mas o comunista... Não, meu amigo, não quero saber de comunista. Eu quero saber do dinheiro que estava aqui. Cadê o dinheiro que estava aqui, os 6 bilhões aqui que estava em caixa? Ah, não, porque a direita... Não sei, meu amigo, não quero saber de direita, rapaz. Cadê o dinheiro que estava aqui, seu ladrão? É isso que eu quero saber. Que bosta de direita e de esquerda, rapaz. Eu quero saber o dinheiro. Por que você vendeu o teatro? Por que você vendeu o hospital? Por que você deixou de investir? Cadê o dinheiro? É disso que eu quero saber. Tá certo então, pessoal? Então pensem nisso. Um grande abraço aí para vocês e a gente se encontra então na próxima notícia, no próximo vídeo, no próximo hangout ou na próxima reflexão. Convido a todos vocês a se inscreverem no canal Notícias Comentadas. Aqui a ideologia partidária de vocês não importa muito. O que importa é o seu senso crítico. Um grande abraço e até a próxima.